Bom, aqui no canal a gente já abordou o que aconteceu com a Sociedade do Anel após o Anel ser destruído, a gente já abordou o que aconteceu com o espírito do Sauron após o Anel ser destruído, mas hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu com os Orcs após o Anel ser destruído. E aí, meu querido, beleza? Eu sou o Fael e você tá aqui em mais um vídeo da Terra-média no Mansão Nerd. Eu vou estar deixando todos os livros que eu me baseei para fazer esse roteiro aqui no primeiro comentário fixado. E também, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a sua ajuda com uma coisinha. Aqui o YouTube me disponibilizou criar a área de membros do canal, mas eu realmente não faço ideia do que oferecer para essa área de membros. Então, se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado. Mas sério, nesse vídeo eu quero que você pense nos vilões, não no líder, mas sim na infantaria, na massa que compunha o exército do mal. Já parou para se perguntar o que aconteceu com grandes exércitos de orcs que serviam o Senhor do Escuro? O que aconteceu com aquelas criaturas que eram moldadas para a guerra? E então, de repente, a guerra acaba. Elas simplesmente caíram mortas? Foram todas caçadas e exterminadas em questão de dias? Ou será que elas estão sobrevivendo em algum canto esquecido da Terra-média? Talvez até se reorganizando? Pois é, nesse vídeo a gente vai mergulhar fundo nos apêndices e nas cartas e nos textos de apoio do Tolkien para desvendar o destino complexo e sombrio dos orcs após a queda de Sauron. Afinal de contas, a jornada deles é muito mais profunda do que uma simples derrota militar. É uma história sobre caos, desespero e a natureza do próprio mal. E bom, para entender o que aconteceu com os orcs, primeiro a gente tem que voltar para o momento que mudou tudo. Um anel foi destruído, e nele continha uma grande parte da essência nativa e da malícia do Sauron, que canalizava a vontade dele para dominar todas as outras. Então, naquele instante, o efeito foi imediato e devastador. A terra tremeu, a torre de Barad-dûr caiu em meio a raios e fogo, e foi como se uma presença terrível e dominadora que pairava sobre o mundo tivesse de repente sido apagada. E aqui vai um detalhe crucial que eu já falei no vídeo sobre o Sauron. Como ele é um Maia, um espírito primordial, ele não podia ser aniquilado de vez. Então seu espírito ficou reduzido a algo impotente, como se fosse um aspecto da malícia incapaz de assumir uma forma física ou de influenciar o mundo novamente. Agora, tenta se colocar no lugar do orc que estava lá marchando sobre as ordens do Olho Vermelho. Imagina só, ser uma criatura cuja existência foi dominada por uma vontade externa, uma força que ditava cada movimento e cada gota de ódio, e de repente essa força desaparece. É como se tivesse um raio psíquico que mandava ordens para você e de repente ele fica mudo. E o que resta é um silêncio aterrorizante. Para o exército que estava ali diante do Portão Negro, que o Tolkien descrevia como algo vastíssimo, querendo dizer que era assim uma quantidade enorme, o efeito foi aterrorizante. A reação foi instantânea e nada estratégica, do tipo, se o Sauron cair, a gente tem um plano B. Foi um pânico puro. Aquele exército cheio de máquina de guerra e todo alinhadinho se desintegrou em uma massa de criaturas correndo para todas as direções, sem rumo, sem propósito, um puro caos. Porque pensa comigo, ali naquele momento eles perderam o rumo, eles perderam o propósito de existência deles. E justamente esse caos abriu a chance para a segunda e talvez a mais brutal fase de destruição dos orcs. Uma que veio na verdade de dentro. O vácuo do poder gerou guerras internas quase que instantaneamente. Afinal, a traição e a violência é algo fundamental da natureza dos orcs. E, para mim, uma prova que o Tolkien deixa dessa natureza deles é lá nas Duas Torres, quando os Uruk-hai de Saruman e os orcs de Mordor começam a se matar pela disputa de autoridade durante o transporte de Merry e Pippin. Para mim, ali naquele momento fica bem claro toda essa natureza de violência e traição deles. Afinal de contas, eles estavam ao mesmo tempo do mesmo lado e se mataram. Agora, imagina esse cenário depois que o Sauron se foi. Um cenário de desconfiança mútua amplificado por 1000. E isso em toda a Terra-média. Orcs e diferentes tribos se voltando uma contra a outra de uma forma desesperada. A briga era por qualquer coisa. Um cantil de água, um pedaço de carne, até mesmo às vezes uma caverna para se abrigar. Muitos dos orcs que sobreviveram na batalha final foram mortos pelos seus próprios companheiros. Além do pânico e da violência, também tinha um problema existencial. A total incapacidade da sua
autossustentação. Afinal de contas, os orcs não eram uma civilização em si. Eles não tinham uma cultura, não sabiam cultivar, não sabiam construir. Eles não sabiam nada que não fosse pra guerra. E certamente não sabiam governar. Eles foram moldados, em sua grande maioria, com o propósito de servir a um mestre e lutar guerras. E embora o Tolkien, em textos tardios dele, como O Anel de Morgoth, tenha explorado a complexa ideia de que eles pudessem ter algum nível de raciocínio independente, o que até, na minha opinião, tornaria o destino deles ainda mais trágico, a realidade prática da Terra-média do Sauron é que eles funcionavam como se fosse a pura extensão da vontade do Sauron. Como se fosse só uns parasitas, um exército sem mente, precisando de alguém para dirigir e dar a direção do que eles tinham que fazer. E enquanto os orcs por si só já se matavam em meio ao caos, as forças que venceram na Terra-média não ficaram paradas. A segunda parte do destino dos orcs foi uma limpeza sistemática para garantir que a Sombra nunca mais tivesse uma chance de se reerguer. Quando o Aragorn se tornou rei e foi coroado, o reino reunido de Gondor e Arnor iniciou um esforço massivo para restaurar a paz. Foram organizadas expedições militares que marcharam para dentro da própria Mordor. Imagine a cena, os exércitos de Gondor, que por séculos apenas se defenderam dentro de suas próprias fronteiras, agora avançando sobre a Terra Sombria. Não como conquistadores, mas sim para purificar a terra. O objetivo era destruir as fortalezas menores e caçar os grupos de orcs que haviam se escondido lá. A bela terra de Ithilien foi meticulosamente purificada, as montanhas da Sombra foram patrulhadas e essa não foi uma guerra de conquista, mas de erradicação total. Além disso, os outros povos livres também tiveram um papel importante nisso. Os elfos, por exemplo, foram cruciais na limpeza do norte. A fortaleza de Dol Guldur na Floresta das Trevas, que por séculos foi o covil de Sauron em sua forma disfarçada de necromante, após a queda dele, a Galadriel e o Celebrimbor marcharam sobre ela e ali Galadriel, com seu poder, derrubou as muralhas e purificou todo aquele mal antigo. A destruição de Dol Guldur foi algo assim, simbolicamente gigante. Não era só uma fortaleza de orcs, mas sim o foco da maldade, um centro espiritual maligno controlado por espectros e outros servos sombrios de Sauron. A queda de Dol Guldur limpou a Floresta das Trevas de uma presença maligna que assombrava lá há séculos, eliminando os últimos grandes centros do poder do inimigo do norte. E claro que a gente também não pode esquecer dos anões. Por séculos, eles travaram uma guerra amarga contra os Goblins, que é um nome usado para os orcs das Montanhas Nebulosas. E com o fim da grande ameaça do Sauron, os anões puderam finalmente retomar a iniciativa com força total, continuando a guerra em locais como as Montanhas Cinzentas e nos incontáveis túneis sobre as Montanhas Nebulosas. Então, após a liderança destruída e a caçada implacável pelos orcs, o que sobrou? Eles foram extintos? E a resposta é não, não completamente. O mal nunca é totalmente erradicado, ele apenas é empurrado para as sombras. E foi exatamente isso que aconteceu. Os grandes exércitos de orcs desapareceram, mas alguns grupos conseguiram escapar e sobreviver, e se tornaram como se fossem resquícios. E assim, o Tolkien não deixa isso claro, ele não deixa isso obviamente escrito, mas ele deixa indícios que a sobrevivência dos orcs se deu em alguns lugares remotos e de difícil acesso. Talvez pequenas tribos tenham se escondido nas florestas mais escuras e sobrevivido bem lá no fim das florestas, regredindo a um estado quase como se fosse tribal, como se fossem animais mesmo. Aquela tecnologia de armas, aço, armaduras e organização militar, tudo isso se foi. E isso leva a gente para uma parte ainda mais profunda, que é a maldição de sua origem. A teoria mais clássica é que eles foram criados por Morgoth a partir da corrupção dos elfos. Afinal de contas, o Morgoth não podia criar vida, apenas distorcê-la. Essa origem amaldiçoada define tudo sobre eles. O nosso querido Tolkien, como um católico devoto que ele era, já debateu intensamente a questão filosófica por trás dos orcs. Se eles eram elfos corrompidos, afinal, eles tinham alma? E se tivessem, poderiam ser redimidos? Ele nunca chegou a dar uma resposta definitiva sobre isso. Mas a conclusão que mais se encaixa é que os orcs foram profundamente dominados pela malícia e perderam qualquer vestígio do livre-arbítrio real. E é justamente por isso que eles não tinham uma cultura própria. Eles não tinham uma língua própria e viva. A famosa língua negra foi de fato criada pelo Sauron na Segunda Era, como uma forma de unificar os seus servos mais importantes, em um idioma de comando.
No entanto, o plano nunca foi totalmente bem sucedido. A maioria dos orcs, por ter sua natureza caótica, nunca adotou plenamente essa língua negra, preferindo assim usar alguns dialetos tribais, corrompidos ou uma forma grosseira da língua comum. Era como se eles fossem uma grande quebra na harmonia da criação. E mesmo com a queda do Sauron, essa maldição fundamental não desapareceu. Provavelmente eles ficaram ali, excluídos da sociedade e biologicamente acredita-se que eles envelheciam e morriam. E sem a infraestrutura do Sauron para produzir eles em massa, a sua população entrou em um declínio natural, até que eles finalmente acabassem. E então a gente chega à conclusão. O destino dos orcs se deu em 3 fases. Primeiro, o colapso imediato. Segundo, a perseguição implacável. E, por fim, uma longa e lenta regressão à escuridão. Eles não foram completamente extintos no final da Terceira Era. Tornaram-se insignificantes, fantasmas de um passado sombrio. O Tolkien nunca deu um fim definitivo para eles. Afinal de contas, no universo do Tolkien, o mal recua, mas raramente desaparece. É possível que, com o passar das eras, os últimos orcs tenham degenerado de tal ponto que deixaram de existir como uma raça reconhecível. Ou quem sabe talvez até tenha um ou outro que ainda sobreviveu, esperando o mal retornar. Mas e aí, você sabia desse fim trágico deles? Na sua opinião, os orcs mereciam alguma chance de redenção ou a sua maldição era verdadeiramente irreversível, tornando eles apenas um mal para ser destruído? Essa é uma das grandes questões que o próprio Tolkien deixou em aberto. Deixa sua opinião aqui nos comentários e vamos debater esse lado mais filosófico. Eu confesso que sobre isso eu não tenho uma opinião clara, então daí seus argumentos. Quem sabe a gente chega a um ponto final. E é claro, se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E uma coisa que eu queria pedir para vocês é pra hypar esse vídeo. Eu não entendo direito como isso funciona, mas eu tô vendo muita gente comentando e eu tô começando a estudar isso. Porém, eu vi que é algo que ajuda bastante o canal. Então, muito obrigado por vocês aí que já hyparam outros vídeos. Eu tô feliz demais com isso. É algo que vocês me ensinaram que eu não conhecia, porque aparentemente é algo que só tem pelo celular. E eu não uso muito o YouTube no celular, eu costumo ver só aqui no PC. Então, muito obrigado de coração. E não se esquece, eu tô querendo usar a área de membros aqui do canal, porém eu ainda não tenho ideia do que fazer. Então, se você tem alguma ideia, já viu alguma coisa em outro canal que acha que eu posso aplicar aqui, deixa aqui nos comentários porque isso me ajuda muito. Muito obrigado mesmo, fiquem com Deus, é isso, valeu e fui!